Agora, todos em pé, por gentileza, abra sua Bíblia na Epístola do Apóstolo Paulo aos irmãos, à igreja de Roma, aos Romanos, capítulo 12, e o versículo 1 e o versículo 2. Queria pedir a alguém, Renato, por gentileza, se aproxime do irmão Pedro com a Bíblia, para que ele possa acompanhá-lo, a leitura. Isto, Romanos capítulo 12, e o versículo 1 e 2. Isso, para ele acompanhar a leitura conosco. Amém? Todos acharam? Romanos capítulo 12 e o versículo 1 e 2. Amém? Todos acharam? Renato, descubra se ele tem uma Bíblia. Se ele não tiver, nós vamos providenciar uma Bíblia para ele, tá bom? Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso culto em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ainda com a Bíblia aberta, abra agora em Gálatas, aos Gálatas, capítulo 2, Gálatas, capítulo 2 e o versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Podeis tomar vossos assentos, em nome de Jesus. Meus queridos, uma das coisas que nós sempre lutamos é em viver a vontade de Deus. E nós vamos entender hoje que para vivermos a vontade de Deus, precisamos abrir mão da nossa. Então, o tema dessa mensagem será trocando a nossa vontade pela vontade de Deus. No mundo em que vivemos, meus queridos, o egocentrismo, nós temos uma grande dificuldade para abrir mão do nosso ego, do nosso eu, do nosso domínio, né? E todos nós entendemos e sabemos que a vontade de Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer, é viver na vontade de Deus, na direção de Deus. Porque eu e você, nós somos cheios de falhas, de fraquezas. Nós, muitas das estamos bem hoje
de repente amanhã não estamos bem. Geralmente, quando nós estamos bem, estamos agradável, né? Falamos coisas boas, agradáveis, mas de repente no outro dia já não estamos bem, estamos aborrecidos por alguma situação, e no lugar de nós falarmos coisa boa, nós murmuramos, reclamamos, e às vezes até culpamos pessoas, falamos mal das pessoas, porque queremos achar um culpado para aquela determinada situação que estamos vivendo. Mas dificilmente nós olhamos para nós e reconhecemos o nosso erro, reconhecemos que saímos do alvo, da direção de Deus, que Deus nos chamou. Nós entendemos que a palavra de Deus é o guia, a palavra de Deus é quem nos conduz à vida eterna, mas muitas das vezes, como disse, esse ego, esse eu, nós temos dificuldades para abrir mão disso, e nós precisamos entender que para vivermos a vontade de Deus, né, nós não podemos ficar em cima do muro. Ou nós vivemos a vontade de Deus ou a nossa. E aqui o apóstolo Paulo, no versículo 1, ele faz um pedido para a igreja de Roma, dizendo: eu rogo. Essa palavra eu rogo, ela está dizendo, ela está acima de um pedido, ela está dizendo assim: eu peço para vocês que se esforcem, eu suplico a vocês. É como se hoje em dia, né, nós vamos falar alguma coisa para alguém, nós falamos assim, expressamos mais ou menos assim: pelo amor de Deus, tome a decisão certa. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui: eu rogo-vos, pois, meus irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou o vosso culto com raciocínio. E esse culto, ele deve ser prestado a Deus, não só na igreja, mas a nossa vida, ela deve ser constantemente instrumento de culto ao Senhor, em todos os lugares que nós estivermos, aonde nós passarmos, porque cultuar a Deus é alguém que honra ao Senhor, é alguém que reconhece o senhorio de Deus. Então nós entendemos que até com o nosso testemunho, nós cultuamos a Deus. Assim como nós, quando não damos bons testemunhos, também deixamos de glorificar o nome do Senhor. Ao contrário, trazemos vergonha para o nome de Cristo, para o Evangelho. Então entendemos que com a nossa vida, com o nosso corpo, com a nossa voz, com as nossas ações, com as nossas atitudes, nós temos como cultuar ao Senhor, glorificar o Senhor, não só na igreja, né, mas principalmente na igreja, quando nós nos reunimos neste santo lugar, aonde é a casa de Deus, devemos nos portarmos, né, com um caráter cristão, com o temor do Senhor, sabendo que aqui é a casa de Deus, não é outro lugar a não ser para adorar, para glorificar o nome do Senhor Jesus. E nós muitas das vezes, meus, queremos chegar aqui e queremos ouvir a voz de Deus, nós queremos vir aqui ouvir Deus falando conosco. Às vezes nós viemos aqui
ouvir uma resposta de Deus para aquilo que nós estamos pedindo. Às vezes chegamos aqui pedindo a Deus que Deus abra uma porta, que Deus traga solução para algum problema na nossa vida, e muitas das vezes nós saímos de casa só com o propósito de necessidade. O propósito, saímos de casa somente é de vir buscar alguma coisa aqui, de vir aqui pedir alguma coisa, porque nós olhamos muitas das vezes para Deus como simplesmente um garçom que tem que estar 24 horas ao nosso favor, pronto todo o tempo para nos dar. E quando nós temos esse pensamento, e muitas das vezes ficamos até frustrados, porque saímos de casa até murmurando às vezes, dizemos assim: se o Senhor não falar comigo hoje, eu vou abandonar tudo, eu vou deixar de tudo, eu vou procurar o pastor, eu vou entregar tudo, com esse sentimento, como se Deus tivesse o compromisso somente de nos dar, de nos dar, de nos dar. E quando a Bíblia nos diz que o sentimento que deve estar no nosso coração não deve ser só esse, mas o sentimento principal da igreja ao se reunir na casa de Deus, e não é quando só chega aqui não, mas lá na sua casa, quando você estiver se preparando, se arrumando, se banhando para vir à casa de Deus, não é o sentimento de vir buscar, mas o sentimento que deve prevalecer no seu coração é de trazer alguma coisa para oferecer ao Senhor. É trazer o seu culto, trazer a sua adoração, trazer o seu louvor, trazer, como diz a palavra de Deus, salmos, cânticos, para oferecer a Deus. Somente assim você vai tocar o coração de Deus, somente assim você vai experimentar aquilo que Deus tem reservado para mim e para você. É esse sentimento que tem que estar no nosso coração, meus queridos. Por isso que muitas das vezes, infelizmente, existem pessoas que, ao vir na casa de Deus e sair renovado, sair cheio da presença de Deus, sai até aborrecido, sai triste, sai frustrado, porque não sei o que essas pessoas às vezes falam ao sair de casa para Deus. Quem sabe querendo colocar Deus na parede, como se Deus fosse obrigado a fazer tudo o que Ele quer, porque senão Ele abandona, porque senão Ele não faz mais, como se Deus fosse obrigado a fazer tudo o que queremos. Mas Deus, Ele é misericordioso, Deus é amoroso, meus queridos, e Deus, sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Deus nos tolera quando nós agimos dessa forma. Deus nos tolera, Deus usa de misericórdia para conosco, porque você já pensou se Deus agisse conforme nós agimos com Deus? Muitas das vezes queremos para ganhar com Deus, né? Eu faço só se o Senhor fizer por mim, eu dou só se o Senhor me der. Quando nós entendemos que Deus, se nós fizermos, se nós dermos, Ele continua sendo Deus, e a obra dele não vai parar se eu e você abandonarmos, se eu e você não fizermos. A obra de Deus não vai parar, ao contrário, se eu e você não quisermos fazer, Deus vai levantar alguém melhor do que eu e você para fazer, vai levantar alguém melhor para fazer. Se eu e você não glorificarmos a Deus, Deus vai trazer lá de fora alguém para glorificar o nome do Senhor aqui. Esse é o papel da igreja, de adorar, de cultuar o nome do Senhor Jesus. Isso que nós devemos fazer. Quando nós nos reunirmos, devemos então adorar ao Senhor, glorificar o nome do Senhor,
independente do que você está passando. Talvez você diga: ah, pastor, o senhor fala assim porque o senhor não sabe o que eu estou passando. E o que Jesus passou por nós? Mesmo assim, Ele não deixou de cumprir o seu ministério, o seu chamado. Ele não deixou de entregar a sua vida por mim e por você. Ele não deixou de pagar uma dívida que eu e você não teríamos condições de fazer. E o pior de tudo, irmãos, Deus pagou a nossa dívida, nos deu o direito de salvação, e ainda hoje somos conhecedor da verdade, e de vez em quando nós queremos fazer birrinha para Jesus. De vez em quando queremos fazer birra para Jesus, né? É uma forma humana de nós queremos manipular o Senhor. Só que eu quero dizer para você nesta noite: Deus não se deixa levar, viu? Deus não se deixa ser manipulado por homens, até porque nós, como disse a palavra de Deus, o que é o homem para que Deus se lembre dele? O que nós somos? Simplesmente mortais, simplesmente mortais, que precisamos a todo momento da graça e da misericórdia, do amor de Deus. Se eu e você hoje amanhecemos vivos, respirando com saúde, é porque Deus permitiu que você amanhecesse assim, porque se Deus não quisesse, você não estaria aqui. Mas se você conseguiu chegar aqui, é o grande amor e a misericórdia de Deus. E dizendo isso, eu entendo que nós temos motivo de sobra para chegarmos aqui, irmãos, e começarmos a glorificar o nome do Senhor, de falar palavras que venham agradar o nome do Senhor Jesus. Eu não sei qual foi o tipo da oração que você chegou fazendo aqui. Eu não sei se dentro do período de oração que você fez ao Senhor nesta noite, quantas palavras de gratidão você usou e quantas palavras de petição você fez. Porque é muito fácil para nós olhamos para Deus e muitas das vezes usamos tão poucas palavras para exaltar o nome do Senhor. Usamos tão poucas palavras para engrandecer e reconhecer como Deus é grande, como Deus é poderoso, como Deus está no domínio de todas as coisas. É parecido mais ou menos com muitos louvores hoje da nossa atualidade, louvores de autoajuda, louvores que você está recebendo, louvores que Deus está te dando, louvores disso, louvores daquilo. Mas muitas das vezes no meio desses louvores não tem uma palavra de gratidão a Deus, não tem uma palavra de exaltação ao nome do Senhor. Ao contrário, tem palavras chamando Jesus de você, Deus de você, o cara lá de cima. Não tem uma palavra que expresse o quanto Deus é tão poderoso, o quanto Deus é dominador de todas as coisas, que venha a enaltecer o nome do Senhor. E muitas das vezes nós estamos entrando por esse sistema mundano, que o homem só quer e não quer oferecer nada, nem mesmo um culto de louvor e adoração a Deus. Olha só o que diz no versículo 2 de Romanos 12: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não devemos nos conformar com o mundo, meus queridos. Muitas coisas no sistema mundano, muitas coisas que não agradam o nome do Senhor. Quantas pessoas que só querem se autopromover. Se pudesse colocar o seu nome em todos os outdoors da cidade para aparecer
tudo aquilo que eles fazem, mas não querem glorificar o nome do Senhor, não querem, eles aparecer. Se vai fazer uma letra de um louvor, a pessoa mesmo se exalta a si próprio, mas não exalta o nome do Senhor. Mas nós precisamos entender, meus queridos, que nós fomos chamados também como adoradores. Nós devemos reconhecer o poder de Deus, a autoridade divina do nosso Deus, e nos humilharmos diante do Senhor. Para quê? Para nós experimentar. Meus queridos, nós como cristãos, muitas das vezes, nós não experimentamos tudo que Deus tem para nós. Você sabia disso? Quantas pessoas aceitam a Jesus, ficam anos e anos dentro de uma igreja e não conseguem experimentar nem a metade, nada, nem 10% do que Deus oferece. Começando pelos dons espirituais. Quantas pessoas que ainda não receberam o batismo com o Espírito Santo, sendo que Jesus fez a promessa que é para toda a igreja. O batismo com o Espírito Santo de Deus é para todo cristão, não é para o obreiro, não é para o pastor, não é para dirigente do círculo de oração, é para todos que creem, para todos quantos buscam. Jesus não vai batizar pessoas com o Espírito Santo que não têm o desejo no seu coração, que não buscam, que oram um pouquinho pedindo e de repente desanima, desiste. Ah, não é para mim. Não é isso. A grande dificuldade é o comodismo. Essa palavra, comodismo. Ah, eu já orei, já pedi, acho que Jesus não quer me batizar. É mais fácil pensar assim, é mais fácil aceitar assim. Mas eu quero te dizer nesta noite, o batismo com o Espírito Santo, e não só o batismo com o Espírito Santo, mas todos os dons espirituais da igreja, que de Jesus ficou para a igreja. Todos os dons espirituais, todos os dons, isso é ferramenta de Deus na nossa vida. Para quê? Para Deus nos usar. Ferramentas que Deus nos dá para nós fazermos a obra do Senhor. É a mesma coisa que você vá para uma guerra. Como que você vai para uma guerra sem arma, Cláudio? O que você vai fazer numa guerra sem arma? Você vai assistir a guerra? Ninguém vai assistir uma guerra. Quem vai para uma guerra vai para lutar, para partir para cima, para derrotar o inimigo. Porque o inimigo tem muitas armas, se você não sabe, muitas armas. A Bíblia fala sobre setas malignas, é uma das armas. Setas malignas. Existem setas de enfermidade, né? Setas diabólicas, divisões, tantas coisas que o diabo age contra a igreja do Senhor, contra o mundo, contra o ser humano. Agora você acha que Jesus ia deixar a igreja guerrear contra os demônios, contra o mundo espiritual, e simplesmente mandaria nós sem arma? Claro que não. O Senhor coloca nas nossas mãos armas. Ah, pastor, mas eu quero tanto essa arma. A arma está à disposição. É só você pedir, buscar. Só que você tem que pôr no teu coração: eu vou buscar até receber. Quantas vezes as pessoas fazem um propósito, né? Ah, eu vou orar tantos dias. Se eu receber, amém. Se eu não receber, é porque Deus não quer me dar.
né? Aí faz aquele propósito, não recebe. Então é que Deus não quer me dar mesmo. Deus quer dar para o fulano, Deus quer para o cicrano. Não, as armas ficou para a igreja, é para nós. E como que você vai experimentar? Se você abrir mão das tuas vontades. Você quer experimentar coisas divinas, coisas que Deus tem preparado para a igreja, para nós? Você tem que abrir mão de algumas coisas. Uma das coisas que nós não queremos abrir mão, meus irmãos, é do tempo. Você, para buscar as coisas de Deus, você sabia que você tem que ceder o teu tempo para Deus? Como que você vai ter tempo para ler a Bíblia se você não tem tempo? Como que você vai separar um tempo para orar se você não tem tempo? Eu e você encontramos tempo para tudo, menos para as coisas de Deus. Nós não temos tempo para orar, né? Nós não temos tempo para jejuar, nós não temos tempo de ler a Bíblia, nós não temos tempo de fazer uma visita, nós não temos esse tempo, porque nós estamos muito atarefados, e damos essa desculpa, e Deus tem que entender isso de nós, né? Porque Deus é misericordioso, mas Deus também é justo. Deus quer que nós, se realmente nós amamos ao Senhor, se nós amamos a obra do Senhor, se nós entendemos a palavra de Deus, nós devemos ter tempo para buscar de Deus as armas espirituais. As armas espirituais. Eu me lembro quando o meu pastor, logo que eu me converti, ele perguntou se eu já tinha recebido o batismo, e eu disse que não, e ele disse: meu filho, você precisa receber o batismo com o Espírito Santo, é um revestimento de poder para a tua vida, para você vencer as barreiras, as lutas. Então eu comecei a buscar, e enquanto eu não recebi, eu não deixei de orar, e até que o Senhor me batizou, dentro da minha casa. Mas eu coloquei no meu coração, e entendi que precisava, que eu queria, que eu ia lutar por aquilo. E isso ficou para você também, meu querido. É só você buscar, é só você pedir, mas para você experimentar qual seja a agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, a vontade de Deus para nós, ela é perfeita, ela é agradável. Sabe o que quer dizer? Que a vontade de Deus não causa dor em nós, viu? A vontade de Deus é tão perfeita e agradável que ela não nos machuca, que ela não é um peso insuportável que nós não possamos carregar. Quando você ver alguém apavorado, desesperado, passando por algo que está matando, não é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela é perfeita e agradável aos nossos corações, às nossas vidas. Quando você vê alguém passando por uma luta insuportável, além daquilo que a pessoa pode suportar, é porque certamente a pessoa não quis viver a vontade de Deus, procurou viver a sua própria vontade, saindo assim da direção de Deus, e encontrou alguma coisa que está lhe machucando, porque a vontade de Deus não causa dores, não causa dores. E aqui em Gálatas, capítulo 2 e versículo 20, que diz, Paulo dizendo à igreja aos Gálatas: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo,
na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo estava dizendo: ainda estou nesse corpo físico, ainda estou habitando nesse corpo físico, mas eu abri mão dos meus sonhos, eu abri mão dos meus projetos, eu abri mão da minha vontade, porque eu entendi que a minha vontade é falha, a minha vontade é fraca, meus projetos eu corro o risco de ser frustrado com eles, mas eu entendi que viver a vontade de Deus, ela é perfeita e agradável. Entendendo isso, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. Ele entendeu, e são poucos nos dias atuais que nós podemos falar essas palavras. Abrir mão de tudo? Nós não queremos. Nós não queremos. É que nem um trabalho missionário, irmãos. Alguém que vai para a obra missionária, não tem como. Para alguém ir para a obra missionária, ele tem que ter essa palavra no seu coração. Quantos missionários aqui do Brasil, missionários nossos aqui de Paranaguá, estão lá em Guiné-Bissau, estão lá do outro lado na Argentina, estão lá por amor à obra de Deus. Quantos deles estavam aqui empregados, bem empregados, boas profissões, bom salário, seus filhos estudando em colégios bons, outros fazendo faculdade, se formando para ser alguém reconhecido no meio da sociedade, e de repente Deus lança o convite para a obra missionária. Aí vem o questionamento interior: será que eu vou? É um chamado, mas para mim tomar essa decisão de ir para a obra missionária, eu preciso abrir mão do meu emprego, e se o casal trabalha, né, é o emprego do esposo, da esposa. Meu filho que está num bom colégio, eu preciso tirar ele desse colégio. Está numa boa faculdade, eu preciso também tirar dessa faculdade. E lá para onde esse missionário está indo, dificilmente vai alcançar ou conseguir uma posição semelhante a essa que ele está abrindo mão aqui. Ele está indo para lá sabendo que vai passar, quem sabe, muitas aflições, correndo o risco até mesmo de nem todos os dias ter um pão na sua mesa para comer com a sua família. Ele tem que abrir mão dos seus projetos, que quem sabe ele tinha de abrir uma empresa, de ser alguém, fazer muitas atividades, do seu reconhecimento no meio da sociedade onde ele vive. Ele tem que abrir mão de tudo isso. Por isso mesmo, meus queridos, que é muito difícil nós experimentar total vontade de Deus para a nossa vida, porque nós queremos viver em partes. Nós queremos viver só aquilo que nós olhamos e dizemos assim: isso aí eu vou aceitar, porque até que vai, né? Meio tranquilo, não exige tanto, então eu vou. Agora, quando pede algo a mais para a nossa vida, irmãos, nós não queremos. Nós não queremos. Se falar para você que você tem que, é um convite para você evangelizar lá na Coreia do Norte, aonde o cristão lá
é decapitado. Recentemente aconteceu 15 mortes na Coreia do Norte. Uma igreja foi invadida e todos os cristãos foram mortos, porque estavam simplesmente cultuando ao Senhor. E você recebe um convite para ir para lá, você tem que, primeira coisa, pôr no seu coração: eu tenho que estar pronto para morrer e não para viver. Agora, ser chamado como missionário para o nosso Estados Unidos, país de última geração, onde tudo é fácil, algumas pessoas vão para lá simplesmente para trabalhar e ganhar muito dinheiro. Quem que não quer ir, não é verdade? É isso que eu estou dizendo. Muitas das vezes nós aceitamos o convite quando entendemos que em partes vai servir de benefício para nós, mas quando é para nós perdermos alguma coisa, abrir mão, sair para a obra missionária, sair da minha casa confortável, sair do meu emprego que eu ganho muito bem, abrir mão da posição onde estou. Que é isso? Não, Deus não faz isso com ninguém. Não, meus queridos, o chamado para nós experimentarmos a perfeita e agradável vontade de Deus, nem sempre vai ser agradável para você, porque eu estou falando de duas vontades, eu não estou falando de uma, estou falando de duas. Eu estou falando da vontade de Deus e estou falando da nossa vontade. A tua vontade é uma, a vontade de Deus nem sempre vai ser a mesma tua. Geralmente a vontade de Deus é bem diferente da nossa, e nós queremos experimentar a vontade de Deus, mas nós queremos escolher quando a vontade de Deus é parecida com a nossa. Mas se for diferente, ao contrário, nós falamos assim: é melhor chamar o fulano ali, que ele tem mais condições, né? É mais hábil para essa situação. Eu estou bem aqui, estou confortável na minha posição, né? Fulano ali deve ter mais condições para isso. Nós abrimos mão, mas não é porque é algo bom, é porque é algo que nós não queremos. E eu quero dizer aqui para os irmãos, Paulo, ele usufruiu de um ministério maravilhoso, poderoso, mas ele teve que abrir mão de muitas coisas. Não só este homem, mas todos os homens que estão na Bíblia Sagrada, eles só receberam o título, o nome, eles alcançaram a posição, porque eles tiveram coragem de abrir mão de muitas coisas. Então eu quero deixar esse conselho para a igreja nesta noite. Você quer experimentar a vontade de Deus? Você tem que estar pronto para não questionar a vontade de Deus. A vontade de Deus não se questiona, meu querido. A vontade de Deus não é quando o Senhor fala para você fazer isso, você vem dar conselho para Deus. Mas Senhor, não é melhor fazer assim? A Bíblia não está dizendo que a vontade de Deus é perfeita e agradável? Porque eu e você temos que dar conselho para Deus, dar ideias para Deus. Se eu e você não conhecemos nem o amanhã,
Mas Deus conhece todas as coisas, antes que haja Ele já sabe, antes que aconteça Ele já sabe do que vai acontecer. Porque eu e você muitas das vezes, quando queremos experimentar a vontade de Deus, mas queremos questionar a vontade de Deus. A vontade de Deus não se questiona. A vontade de Deus simplesmente você ouve e diz: sim, Senhor, Senhor, estou aqui para fazer a tua vontade. É por isso que você nota algumas pessoas que nunca provaram de toda a vontade de Deus. É por isso que muitas pessoas chegam na beirada da água, molha somente os pés e volta para trás, porque fazer a vontade de Deus nem sempre será fácil. Para você estar disposto a fazer a vontade de Deus, você tem que estar disposto até morrer. Você já pensou se Jesus, no céu, na conversa ali, a Bíblia diz que Deus enviou. Se Deus enviou, Deus conversou com Jesus. Ninguém envia sem antes conversar. Deus enviou o seu filho para morrer. Então, houve uma conversa. E na conversa, Jesus, ouvindo papai falar, dissesse assim: papai, é o seguinte, até aqui na cruz tudo bem, eu até vou, eu aceito ser cuspido, eu aceito ser tocado da minha aldeia, eu aceito ser ignorado pelas pessoas, eu aceito ser mal falado por as pessoas, eu aceito ser ignorado pelas pessoas, tudo bem, ainda vai, eu até aceito deixar toda a minha glória e nascer no ventre de uma mulher, eu concordo com isso. Papai, agora tem o seguinte, esse final aqui é muito humilhante, esse final aqui não dá, papai. Só os malditos morrem na cruz, e eu não sou, eu sou Deus. Vamos negociar aqui? Você veja, meus queridos, que não houve isso. A missão de Jesus era fazer completa a obra, era despir-se da sua glória, deixar toda a sua glória, humilhar-se tomando forma humana, nascendo de uma mulher, habitando na terra em um corpo, em uma matéria como essa, que é minha e sua, passando humilhações no meio de toda a sociedade da antiguidade, sendo desprezado e por fim tornar-se maldito por mim e por você. Tornar-se maldito, sendo que ele nunca pecou, ele nunca fez nada errado, ele nunca mentiu, ele nunca fez nada que o condenasse. A sociedade falava mal dele, mas nada se provava daquilo que eles falavam. Ele foi perseguido, porque os profetas, antes que ele nascesse, já profetizavam isso, já diziam que isso ia acontecer, mas mesmo assim, ele aceitou a proposta de passar por tudo isso e no final se tornar-se maldito, morrendo pendurado numa cruz, pregado numa cruz, furado por uma lança, sendo zombado pelas pessoas, palavras semelhantes a essa: não é esse daí o rei dos judeus, que curava por aí? Não foi esse daí que ressuscitou até Lázaro? Ressuscitou um morto depois de 4 dias? Não é esse daí aquele que levantou do esquife o filho da viúva, que já estava morto? Não foi esse daí que deu
vista os cegos, que limpou vários leprosos, que realizou tantos milagres, por que agora ele não consegue se salvar a si mesmo? Tudo isso, sendo filho de Deus e sendo Deus, ele não desprezou a perfeita e agradável vontade, não dele, mas vontade de Deus. Tudo isso para salvar a humanidade, eu e você, que estávamos perdidos na cruz do Calvário. E hoje, nos dias atuais, nós se achamos que somos melhor do que Jesus, porque algumas coisas que Deus quer que nós faça, simplesmente nós dizemos: isso eu não faço, isso eu não quero, isso não, para mim não, deixa para outros, como se nós fôssemos melhor do que Jesus, e temos opções de escolha. Nós não temos opção de escolha. Se realmente nós somos cristãos, filhos de Deus, e queremos viver na obediência da palavra de Deus, nós precisamos entender que nós só temos que ser obedientes à vontade de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz assim, tudo que vier à tua mão para fazer, despreze. A palavra de Deus diz: tudo que vier à tua mão para você fazer, faça, 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 faça com amor, faça com carinho, faça com dedicação, faça para a glória do nome do Senhor, não para a tua glória, mas faça para glorificar o nome do Senhor Jesus. Não faça para que o teu nome fique aparecendo, mas faça assim, é para o Senhor Jesus. Eu fui chamado para trabalhar, eu fui chamado para fazer, eu fui chamado para glorificar a Deus com a minha vida. É isso que Jesus espera de nós, meus queridos, que nós entendamos, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a compreender, a entender e a buscar qual é a perfeita e agradável vontade de Deus. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a cada dia melhorarmos e tenhamos condições de aceitarmos a vontade de Deus para a nossa vida, tá bom? Vamos estar em pé, por gentileza, a igreja esteja em pé. Nós vamos fazer uma oração. Se tiver alguém que precisa de oração, por gentileza, esteja aqui. Nós queremos orar pela sua vida. Nós queremos aqui convidar os dizimistas desta noite, cooperador, irmão Cláudio Padovani e Eduarda Padovani e Clodoaldo Machado Júnior. Por gentileza, venham aqui à frente. Nós estaremos orando, abençoando a vida dos irmãos. Você que entendeu a palavra de Deus, mas precisa, quem sabe, de ajuda. Quem sabe você sabe disso, mas você tem dificuldades para fazer a vontade de Deus. Quem sabe é uma luta dentro de você, porque você não consegue abrir mão das tuas vontades, dos teus sonhos, dos teus desejos. Eu quero orar por você nesta noite. Quero pedir que o Espírito Santo de Deus faça uma grande obra na sua vida, para que você entenda qual é essa vontade de Deus para a sua vida. Amém? São esses os irmãos? Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, aqui estamos na Tua presença, Senhor,
na tua casa, Pai. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui nesta noite orando, buscando, clamando ao Senhor, ouvindo, ó Deus, a tua poderosa palavra aos nossos corações, Pai. Obrigado, Senhor, por ter falado conosco. Ajude-nos, ó Senhor, a entender esta vontade, Pai. Ajude-nos, ó Deus, a abrir mão da nossa vontade para vivermos a tua vontade, Senhor, para que em tudo possamos ter condições de glorificar, de exaltar o teu nome, Senhor. Pai querido, aqui estão teus filhos diante deste altar. Trabalha, Jesus, no coração deles. Abençoa o irmão Pedro, Senhor. Fortalece a sua vida, Pai. Derrama sobre ele a sua graça, a sua unção, a sua misericórdia. Renova, Jesus, as suas forças nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Pai querido, queremos abençoar os dizimistas desta noite, Pai. Que a tua bênção repouse sobre a vida deles, Pai, em nome de Jesus. Abençoando o trabalho dos teus servos, abençoando, Senhor, o lar, a família dos teus filhos, ó Deus. Que as janelas do céu continuem abertas, Senhor, em direção do seu trabalho, da sua casa, em nome de Jesus, Pai. Abençoa a tua igreja, leva-nos em paz para os nossos lares, nos dê uma noite de paz, de descanso na tua presença. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém. Avisando os irmãos que amanhã, sábado, nós temos culto na direção do departamento infantil às 19h30, tá bom? Domingo pela manhã, escola bíblica dominical a partir das 9h da manhã. Domingo à noite, culto de louvor e adoração a Deus, com a participação do presbítero Cleverson, que estará ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações, tá bom? Estenda as suas mãos, que o grande amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do querido Espírito Santo de Deus seja com todos nós. E juntos dizemos amém. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém. Unidos em Cristo para fazermos mais. Deus abençoe os irmãos que estão nos visitando. Deus abençoe vocês. Assim que desejarem estar conosco, participando dos cultos, sempre serão bem-vindos, em nome de Jesus.